Há um problema que aflige quase a totalidade dos seres humanos, sobretudo a partir de uma determinada idade. Isto é, resultado de levantamentos científicos, de pesquisas na área da psicologia. Foi acesa essa também? É porque ela demora. Nas áreas de psicologia, de filosofia, o medo do abandono. O medo do abandono. Ou conhecido como autofobia, que é o medo de ficar sozinho. O abandono, portanto, é uma grande preocupação no processo de envelhecimento. Claro, confiamos em filhos, em companheiros, companheiras. Ficamos imaginando como será a nossa velhice. Mas isso não quer dizer que só acontece nesse momento. Não. Carregamos isto desde sempre. E como eu sempre digo, são as experiências da infância que estabelecem as limitações de nós adultos. A vivência da nossa infância. O que nós passamos, o que nós vivenciamos. E é claro que este abandono, este medo do abandono, está sempre associado a perdas. Perdas na infância. Um pai que saiu para viajar, mas o filho fez a leitura, a percepção de que foi abandonado. Mas ele só foi trabalhar, ele volta. Mas esta percepção, quando há uma morte, a morte de um avô, a morte de uma avó, ou a morte dos próprios pais. Em alguns casos, quando há separação, e essa separação não é conversada com os filhos, como se nós achássemos, criança não percebe nada, percebe tudo, porque nós, o que temos dentro de nós hoje, é exatamente o produto dessa história da nossa infância. Todos nós. Todos nós. O que não quer dizer que efetivamente todos que passaram por uma situação como esta, ou estas que eu falei, vão desenvolver esta autofobia, este medo do abandono? Não necessariamente. Há pessoas que passaram por isto e seguiram. Não sentem esta inquietude. Então é claro que, olha, para vocês terem uma ideia, até uma mudança de casa. Até uma mudança de casa. Mas aquela criança deixou de ter os seus amiguinhos, as suas amiguinhas. Mudança de escola. Então qualquer perda pode favorecer no adulto este medo do abandono. E aí não é só mulheres, porque alguns marxistas vão dizer, não medo de nada. Não é? Conversa. Tudo frouxo, que só não diz. Vide mostrar uma injeção. Aí você tem logo uma ideia da coragem daquele machão. Então, qualquer possibilidade de perda. E isto é muito sério. Porque, meus amigos, cristaliza em nossas almas tudo aquilo que registramos e que fizemos a leitura ao nosso modo. O que não significa que tenha sido uma leitura precisa, mas naquele instante, naquele momento, com aquela percepção, era a verdade absoluta de nós, como crianças. De nós, enquanto estávamos ali, como criança.
E é claro que não quer dizer que este medo do abandono também não apareça subitamente na idade adulta. Pode aparecer. A perda de um emprego é um abandono também, porque você se sente sem a proteção do seu salário para fazer frente à sua sobrevivência. Então, é também uma forma de vivenciar o abandono. E interessante que nós não temos o hábito de ver a vida sob estas perspectivas. Então associamos muito, eu estou angustiado, eu estou angustiada, porque eu perdi o meu emprego. A raiz é muito mais profunda. Isso já é, em verdade, um estágio mais avançado de consequência. Mas a consequência mais profunda, ou melhor, um estágio mais superficial da consequência. Porque a consequência mais profunda é exatamente esse medo da falta de proteção. Meus amigos, e um adulto também tem suas perdas emocionais, afetivas. A perda dos seus amores, que você contava para caminhar na velhice. Quem não faz projeto de vida para uma vida toda? Fazemos. Mas vem a vida e nos gera surpresa, a pessoa morre, ou a outra pessoa resolve seguir o seu caminho, não dá mais. E aí, aquele esteio, muitas vezes, aquele amparo, e aí surge lá de dentro as vivências deste medo do abandono, que todos temos. Repito, todos temos, em menor ou em maior intensidade. Muitas vezes ele não surge como, eu tenho medo de ser abandonado e ficar sozinho. Não é bem por aí. É um abandono com insegurança. A insegurança do amanhã, do se sentir abandonado pela vida, porque desenvolveu um problema de saúde. E você acha que não merecia? Então as forças superiores da vida abandonaram você. Então é este abandono também. Existe uma terapia cognitiva chamada terapia do esquema, de Geoffrey Jung. Ele faz, interessante que são assim, são quadros, são como se fossem esquemas que ele desenvolve para o trabalho de ajuste das pessoas que se encontram, em particular, sob este medo do abandono. E ele chama isso de desconexão e rejeição. Então, esse medo é uma desconexão associado ao medo da rejeição. E ele fala que há alguns aspectos a serem observados. Então, é nessa desconexão, neste processo de rejeição também. O abandono, a desconfiança, o abuso, a defectividade. A defectividade é quando você tem vergonha de você. Nós vamos conversar sobre isso. E a vergonha social. Então, Geoffrey nos propõe exatamente essa série, essas possibilidades dentro desse processo de desconexão. É claro que o abandono, como eu falei, é a percepção. Não precisa você ter sido necessariamente abandonado, abandonada. É a sua percepção. É a sua leitura sobre a questão. Então, no momento que você faz a leitura do abandono, essa é a sua verdade. Você está se sentindo abandonado, abandonada. E torno a dizer, por conta de uma história, de um momento, de uma possibilidade que aconteceu lá atrás e que você nem lembra. Isso é tão real que uma criança
poderá se sentir abandonada porque você se atrasou em pegá-la na escola. Apenas por isto. Você já foi abandonado? Foi, Tuca? Foi mesmo. Foi mesmo, Rugão. Várias vezes. Aí relaxou, aí gerou desespero. Então, a percepção daquela criança não é que houve o atraso, é que houve o abandono. Não, mas eu me atrasei. Mas a leitura da criança não é que houve o atraso. Precisamos entender que a visão da criança, a nossa, que nós tivemos ao nosso tempo, ela é superdimensionada. E para a criança, tudo é verdade. Tudo é verdade. Sobretudo, crianças, porque essas que estão reencarnando de uns 10 anos para cá, é tudo criança virada no cão. Eu não falo dessas, eu falo de nós que não éramos virados no cão. Essas crianças já vêm assim com questionamentos, com posições, que você fica se perguntando, meu Deus, de onde é que tirou isso? Mas é fato. Para ser bem verdadeiro, são as que também, em menor grau, mas na virada do século. Então, é isto que precisamos entender. Não é o fato em si, mas a leitura, a percepção. Então, é claro, aí surge, dentro dessa desconexão ou rejeição de Geoffrey, existe essa questão do abandono, não é? Então, fomos contingenciados a esse processo de crença. A desconfiança, isso aí, olha, são, digamos, situações que geraram, eu estou declinando situações que geraram esta autofobia. Em algumas pessoas ela é de uma percepção muito tênue, mas em outras ela é muito forte. E vocês poderão identificar o grau de vocês nesse rol que eu vou elencando. Então, a desconfiança, aquela criança que o pai prometia, a mãe prometia e não cumpria. Apenas para se livrar daquela situação no momento. Aquela criança que sofreu bullying dos outros irmãos, dos familiares, porque era mais gordinha ou porque era muito magra, porque tinha um cabelo desta forma, a cor da pele da outra. Então, são histórias que vamos guardando. O abuso, a situação de desprezo. E, gente, pode ter sido um momento. Sabe, aquele momento em que você está ali, sentado, lendo um jornal, e seu filho chegou e disse, pai, agora não é hora não. Bastou isso. Medrado, mas aí é complicado. Mas porque somos espíritos complicados. Somos espíritos carentes que reencarnamos nessa terra para melhorar um pouquinho mais. É por isto. Então fazer o quê? Mais adiante nós vamos ver, mas de imediato eu digo, numa situação como esta, agora no momento eu não posso, meu filho. Não é nem olhar. Aquela expectativa que você tinha de uma apresentação na escola, e ninguém apareceu. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu cachorro, ninguém. Ninguém apareceu. Mas você não ligava não, mentira. Você procurou desensibilizar. Feito algo que você tem alergia e com o uso você tenta se desensibilizar. Você procurou se desensibilizar. Mas você fez a leitura do desprezo. Eu não tenho importância. É o que eu digo a muitas mães que perdem seus filhos e tem outros. Eu digo, cuidado. Porque
O ou os que ficaram vão pensar que o que foi era o sentido da sua vida, era a razão de todo o seu amor. E eles não contam, vão se sentir desprezados, ainda que adultos. A defectividade, que é a vergonha de si. Porque eu era muito alto, ou porque era muito baixo, ou porque era muito gordo, porque era muito magro também. Mas tem uma coisa aí, um detalhe muito interessante. Sabe aquela coisa que nós dizemos, até superficialmente: ah, você é feio. Não faça isso não. Poderá ocorrer ali essa defectividade, a vergonha de si. Eu sou feio. Eu sou feio. Então precisamos ter muito cuidado para não dizer que a pessoa é, mas o que ela fez. Porque comportamento se muda. Estrutura de personalidade nem sempre, porque isso vem do espírito. Então, o que você fez é feio. E não dizer à criança, você é feia, você é má. Ela vai acreditar. Porque você é o ídolo dela. E isso aconteceu conosco. Aconteceu conosco. Então, alguns de nós, como eu já disse, passaram incólume, tá, tudo bem. Não houve sequela emocional alguma, mas a maioria de nós teve sequela sobre isso. A maioria de nós. E vamos ver como essas sequelas se manifestam. Então, é claro que a partir daí, a gente começa a perceber que esses processos aconteceram, acontecem e vão gerando esses desequilíbrios. Vergonha social. Vergonha social. E isso muitos de nós já passamos. Aquela vergonha de vai para uma festa, mas você não tem a roupa que todo mundo tem. Ou você está com a roupa de sua prima, de sua irmã, e você acha que todo mundo sabe que em determinado momento todo mundo vai dizer, essa roupa não é sua. Ou até já disse. Então você desenvolve autofobia também, por conta desta vergonha social. Existem 3 formas que geralmente nós utilizamos para reagir a essas questões. E são formas prejudiciais de lidar com essa desconexão através desses aspectos que eu aqui enumerei. A primeira, vocês sabem qual é? Por incrível que pareça, a resignação. Isso falam os psicólogos, em especial, Joffre, no seu processo de terapia cognitiva. Então, a resignação, ou seja, aceitação. Ah, eu sou feio mesmo, eu sou feia mesmo, eu sou mesmo gordo, sou mesmo gorda. Então, você traz a sua resignação e ela se estabelece como uma forma de reforço. Então, olha, é a minha sina, é isto mesmo, então, paciência. Nada vai mudar, eu vou seguir o meu destino. Você só está reforçando essas suas inquietudes. A segunda forma prejudicial, a fuga. Você foge de toda a possibilidade de se expor àquele medo do abandono. Então, quando você está entabulando um relacionamento que está dando certo, você começa a sabotar o relacionamento. Porque você não quer ser abandonado. Você não quer ser abandonada. E se você ir adiante com aquele relacionamento, fatalmente você vai ser abandonado. Porque você já foi abandonado. Porque você já foi abandonada. Então você não quer mais passar por isso. Gente, todos esses mecanismos são no nosso inconsciente.
E muitos deles instigados espiritualmente, malevolamente, né? Mesmo que você não lembra, mas aí eles, os acompanhantes de vocês, estão todos lá fora esperando vocês saírem. Porque no momento que vocês entraram, eles foram barrados por um círculo de proteção. Mas estão todos lá, que nem fã na porta de hotel quando espera o seu ídolo sair. Todos lá, cadê? Procurando. Aí quando vocês saem em bando, não é? Aí fica uma agonia para cada um. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê a minha? Não sei o quê. Aí eles deixam de conversar um com o outro. Aí parte ali a minha. Vou lá embora, viu, bicho? Vou lá. Vai lá, joga duro. Aí vai. Muitas vezes vocês saem com um padrão quebrado, padrão vibratório, porque é isso que estabelece a interferência espiritual, não é? Então você sai com o padrão quebrado, eles não vêm, ficam doidos. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê a minha? Cadê? Estava aí dentro. Aí os outros ficam entre eles lá, eles ficam se consolando. Mas ela veio mesmo? Veio, rapaz, estava aí dentro. Vai ver que ainda não saiu. Deve estar falando com esse imbecil aí do medrado, deve estar falando com ele. Espera aí. Aí o tempo vai passando, eles vão se angustiando. Assim, olha, cara, eu acho que não tá, eu acho que já foi, eu vou para casa. Eu vou esperar ela lá. Aí, é claro, chega primeiro do que você. E quando chega, ele ou eles já prepararam a sua cama. E são horas. Daqui a pouco vai querer levar a cama para o centro. Aí você não é boba, não gosta de levar desaforo para casa. Quer dizer, você já está em casa, né? Não gosta de levar desaforo para o quarto, aí você vai reagir. Pronto, quebrou a vibração. Ele... Voltei. Trabalham as nossas fraquezas emocionais. Então aí, é claro, se foge de qualquer tipo de exposição, de qualquer tipo de situação que possa remeter a essas questões de medo do abandono. Olha, essa outra forma de lidar, que era a hipercompensação, sempre temos um pontinho dela, sempre temos. Nós fazemos um raciocínio contrário, atuamos de uma forma contrária. Por exemplo, você se sente feio, se sente feia, então você está no lugar, você vai começar a apontar todo mundo que é feio, todo mundo que é feia. Aí você vai virar, mas olha que criatura feia, veja o nariz dela, pelo amor de Deus. Você se hipercompensa porque você se acha feio. Então você tem que encontrar alguém mais feio, alguém mais feia do que você. Não é? Então aí você vai, mas olha para isso. Eu me vi recentemente nisto, olhando a barriga dos outros. Eu olhei do meu querido amigo Sérgio, amigo de infância, ele está bem maior do que a minha, aí me consolou. Então, são hipercompensações que nós fazemos. Quando não, vamos para o extremo, que não é, olha, é uma linha muito tênue, não é o ciúme, não é ciúme, é uma linha tênue. Essa hipercompensação eu vou explicar com o ciúme. Então, pelo medo do abandono, você não quer se ver só. Então, você telefona para a pessoa porque ela não chegou às 18 horas. E já são 18h15. Então, você pergunta, você está onde? Porque ainda não chegou. Não é nem medo pelo ciúme de perda. É de você ser abandonado. De você ser abandonado. Aí você sufoca. Você controla, você quer controlar, você quer saber de tudo. Você quer olhar
o WhatsApp, o Facebook, tudo. Aí você acha um absurdo porque ele está num grupo lá onde só fala descaração. Aí você se pergunta, meu Deus, mas que necessidade tem isso? Aí você já se coloca no centro. Isso é porque vai me deixar. Isso é porque vai me abandonar. Então você já traz para esse momento e aí, consequentemente, você se hipercompensa tentando fazer o controle para não ser abandonado, para não ser abandonada. Deixe o criaturo lá no grupo dele, com os amigos, coisa e tal. Vamos ver. Isso tudo que vocês acham que eles vêm e comentam, eles lá vêm e comentam isso. Não é, Sérgio? A mulher dele olhou para ele assim, sabe? Não é, Arnaldo? Éramos do mesmo grupo, eu saí, não aguentei não. Uma energia muito diferenciada. Então, pelo amor de Deus. Agora, olha, por que é interessante que nós identifiquemos essas questões? Para irmos na raiz e cortar, puxando, tirando, não apenas podando consequências. É aquela velha história do homem conhece-te a ti mesmo. Não é? E vocês sabem, nesse processo, por exemplo, de relação, as pessoas que sofrem de defectividade, não é? Daquela coisa da vergonha de si mesmo, elas vão entrar em relacionamentos de pessoas que vão humilhar, pessoas que vão desrespeitar. Porque olhe lá a forma de reagir, por resignação. É isso mesmo, eu mereço isso. Então é preciso que tenhamos muito cuidado. E tudo pode ser modificado, mude o esquema, através de uma contraproposta de forma de agir. Através de uma contraproposta de esta semana não vou me permitir isto, hoje não vou me permitir isto, amanhã, poxa, hoje eu não me permiti, consegui. Poxa, olha, uma semana que nem os adictos em álcool, em qualquer droga, fazem a cada dia. A cada dia. É uma violência positiva. É uma violência necessária. E é claro, gente, muitas vezes nós nos anestesiamos. Porque aí já buscamos um outro viés que a psicologia chama de autoengano, queremos nos... Não é isso, bem, não. Queremos nos anestesiar. E muitas vezes esses amigos de vocês também, que ficam aí fora, lançam anestésicos. Você está aqui, aí está pensando, imagine, no Big Brother Brasil, olha que coisa mais desagradável. Ou então na novela, ou então não sei o quê. É uma forma. Não fica ouvindo esse negócio não. Isso não vai lhe acrescentar nada, que bobagem. Ou então começa a surgir aquela impaciência. Esse negócio não vai acabar hoje não. Teve coral, teve isso, teve aquilo. Não vai acabar esse negócio não. Pô, que tanta coisa é essa? Pelo amor de Deus. Se ligue. Se ligue. E para encerrarmos, gente, nós não nos damos conta, mas por medo do abandono, somos capazes de tantas ações que evidenciam esta nossa carência, não é? Tanta situação que nos submetemos por conta disso e que precisamos nos sacudir, chacoalhar mesmo. Espera aí, não vou me colocar nessa situação não. E fazer uma autodoutrinação.